para mais um Connection Delight, o podcast da Florida Connection que eu resolvi fazer depois de 25 anos conhecendo pessoas incríveis, histórias inspiradoras que eu queria compartilhar com vocês. Então, toda segunda-feira você tem uma história nova para conhecer. E hoje, gente, vocês não sabem quem está aqui, mas antes, lembre-se, gente, se inscreva no nosso canal, aperta a campainha, porque toda segunda-feira é muita coisa boa, novidades, vocês vão chorar, dar risada, se divertir muito e conhecer histórias bem inspiradoras. Então vamos lá! Hoje nós estamos aqui com nada mais, nada menos com Paulo Paternes, meu parceiro há muitos anos e totalmente pioneira nisso que a gente está fazendo, o podcast. Ele começou isso e, nossa, como ele é conhecido, como a gente tem feito trabalhos incríveis. Então, Paulo, estou super, super feliz e orgulhosa de ter você aqui no nosso podcast. Muitíssimo obrigado pelo convite, Rô. Eu falei pra você pode me chamar pra qualquer coisa que eu aceito, que sabe que eu te amo. E você é bem importante pra nossa comunidade também. E por falar em chorar, hoje vocês vão chorar de raiva. Por quê? Por causa que eu fico nervoso, que eu sempre sou um entrevistador, eu nunca sou um entrevistado. E aí, quando eu não tenho controle, eu fico nervoso. Ah, não, você vai dar um show e sabe, pessoal, como você já sabe, a gente se baseia em 3 perguntas principais. Da onde eu vim, onde eu estou e para onde eu vou. Assim a gente vai desenvolver esse nosso bate-papo, que vai ser uma delícia. Paulo, Vamos lá. De onde você veio, Paulo? Eu vim de São Paulo, do Brasil, claro, eu vim de São Paulo, uma família classe média baixa, né? Meu pai italiano, que deu sorte, meu pai nunca gostava de estudar, mas deu sorte no comércio. Então teve mercadinho de bairro, padaria de bairro, açougue de bairro, essas coisinhas de bairro. E minha mãe, brasileira, claro, que sempre gostou de estudar, mas casou com meu pai muito jovem, com 16 anos. Uau! Ela se casou grávida, que na época ninguém sabia que ela estava grávida. Mas casou grávida, e eu tenho minha irmã mais velha, esse ano eu fiz 48, uau! E minha irmã 52. E aí tinha essa vidinha no Brasil, minha irmã extremamente estudiosa, meus pais se separaram, eu tinha 11 anos, minha mãe queria estudar, meu pai falava que ela queria bater perna. A gente usa essa expressão, vou bater perna. Já vê que é um programa de velho, quando usa essa expressão, vou bater perna, vocês nem sabem o que é. É coisa de italiano também, né? De italiano também. E aí minha mãe separou dele, porque ela realmente queria estudar. E ela terminou a high school, o ginásio, entrou numa faculdade, se formou em direito. Que legal. Fez várias pós-graduação. E o interessante é que quando ela se separou, eu nunca tinha trabalhado para alguém. Sempre foi pro meu pai, mercadinho, essas coisas de bairro. E ela entrou pra polícia. Porque não tinha 8ª série, ela não tinha nem 8ª série, ela fez supletivo para pegar a 8ª série para poder entrar. Telefonista, ela foi telefonista da Polícia Militar de São Paulo por alguns anos, se formou, aí abriu um escritório de direito e fez isso da vida dela. Eu era o filho, ovelha negra da família, que só aprontava, que não queria saber de nada. Você era bonzinho desde pequeno? Eu sempre fui bonzinho, nunca fui um mau menino. Só que eu nunca gostei de estudar. Nunca gostei porque eu achava... As coisas que a escola ensinava, eu achava que não ia ter muito... O estudo tradicional é chato mesmo. E aí eu entrei no exército, eu queria sentir o gosto da farda. Minha mãe falou, não, você não vai ser polícia. Por causa que... Ela não achou que eu não ia ser um bom policial. Né? Que eu ia aprontar muito devido à corrupção que existe. Né? E aí eu fui sentir o gosto da farda. E eu fiquei 3 anos no exército de São Paulo, onde eu descobri uma corrupção que quebrou meu coração. Eu pensava que o Brasil podia ser a pior coisa do mundo. Mas o exército era sério. E não era sério porcaria nenhuma. Aí descobri corrupção, denunciei, daí virei alvo. Uau! E aí você veio embora? E aí terminei com 21 anos. Foi quando eu vim para os Estados Unidos, em 1998. Você veio 1 ano antes de mim. Eu cheguei em 99. E eu não sabia onde era os Estados Unidos, porque eu era pobre, então nem sonhava com isso. E naquela época não tinha YouTube, não tinha essas informações. Internet não tinha. Estava começando a internet em 98. Mas eu tinha um vizinho que ele foi pro Japão e voltou. E quando ele voltou, ele comprou uma casa, um carro, e eu era amigo das filhas dele. Aí eu falei, vou pro Japão. Essa foi a primeira coisa, né? Porque você é pobre, você quer ganhar o quê? Dinheiro. Então eu pensava em Japão. E aí eu conversei com ele, o nome dele é Dico, ele era dono de uma mecânica de carro, na esquina da minha casa. Ele falou, não, Paulinho, você não come nada, que eu sou chato para comer. Eu falei, não, Paulinho, você não come nada, vai para os Estados Unidos.
Eu falei, onde que é Estados Unidos? O que é Estados Unidos? Só 21 anos. Daí ele falou, Estados Unidos tem tudo que o Brasil tem, só que tem segurança e tem trabalho, você vai ganhar dinheiro, você vai se dar bem lá. Eu falei, mas como que não conheço um outro país, não falo a língua? E aí, foi logo no começo da internet, eu entrei numa sala eu já tinha internet, sempre gostei de tecnologia, eu entrei numa sala de bate-papo da universoonline.com.br, que era brasileiros no exterior, para você ver como era tão pequena que não tinha brasileiros nos Estados Unidos. Era brasileiro no exterior. Hoje a gente tem brasileiros em Orlando, em bairro, é verdade. Brasileiros de Dr. Phillips, brasileiros do Metroeste, que são bairros aqui. E aí era brasileiros no exterior, aonde eu fiz amizade com várias pessoas, de toda parte de brasileiros de outra parte do mundo, e conheci um menino com o nome de Klepper. Era um cara bem chato, do Paraná, de Assis Chateaubriand. E eu falava com ele todos os dias, fiz amizade, e aí eu invadi a máquina dele, que eu gostava de tecnologia, estava começando, era bem mais fácil, negócio de hacker. Tanto é que a placa da minha caminhonete, não sei se você já percebeu, tá escrito hacker. Que foi assim que eu cheguei aqui nos Estados Unidos. Eu invadi a máquina dele, e ele não acreditava. Ele se apaixonou, não por mim, mas por eu ter feito. Ele falou, você precisa me ensinar isso? Ele falou, vem pra cá. E ele me convidou. Aí quando ele falou, vem pra cá, e eu fui alto, eu era alto, mas eu era magrinho, assim, bem escrotinho. Eu falei, putz, se esse cara for boiola, tô ferrado. Vou chegar num país que eu não conheço ninguém. Aí vem um cara grandão, boiolão, e fala, agora eu vou te pegar, magrelão. Você era magrinho? Eu era magrinho. Bem magrinho. Daí eu perguntei, falei, você não é viado não, desculpa, pode falar viado? Boiola. Boiola e viado é a mesma coisa, não é? Paulo, ele é assim, ele é natural, né? Assim, homossexual, florzinha, não sei. Eu falei assim, velho, você não é isso não. Daí ele falou, não, você tá louco? Moro aqui com a minha irmã, com a minha mãe. E eu liguei, né, pros pais dele, e minha mãe sem saber nada disso. Minha mãe trabalhando, e eu no exército. Daí ele falou, vem pra cá. Daí eu fui, tirei meu visto, eu falei, como que é? Ele falou, tira visto. Daí eu fui sozinho. Falei pra minha mãe, vou pros Estados Unidos. Que Estados Unidos o quê, filho? Vai, vou catar o que fazer. E eu já fazia, nunca deixei de trabalhar, nunca fui vagabundo. Podia ter o defeito que for. Você tinha quantos anos quando você começou? Tava com 21. No ano que eu cheguei aqui, eu fiz 22. Tinha acabado de sair do exército. E aí eu tava desempregado, mas porque eu queria, que eu não sabia o que eu ia fazer da vida. Fui, tirei o visto e vim. Que legal. Vim, mas tipo assim, eu posso ficar aqui até amanhã contando isso, mas foi assim que eu cheguei. Canérica, na cidade chamava Denbury, uma cidade de 100 mil habitantes na época, com 50 mil brasileiros e muitos portugueses. 50 mil brasileiros naquela época? Em 98. Jura? Eu lembro que Connecticut, quando eu cheguei aqui, tinha muita gente, mas eu achei que era muita gente de Minas, né? Muito mineira. Muito. Pessoal de Governador Valadares. Valadólares. Valadólares, é incrível. Daí foi pra lá que eu fui, daí não existia, eu não sabia negócio de salinha. Eu vim com visto turista, né? Negócio de salinha, e eu fui pra essa salinha, briguei na salinha, que me deixaram muito tempo, fiquei umas 3 horas na sala. Eu falei, não quero mais ficar aqui não. Daí eu falei que eu queria ir embora, bati no balcão, vi uma pessoa falando inglês. Eu falei, eu não falo inglês. Eu tô tentando resumir, gente, porque senão eu vou ficar aqui até amanhã com vocês. Aí eu falei, eu quero ir embora. Eu vi uma portuguesa de Portugal. Eu falei assim, eu quero ir embora, vocês estão me tratando muito mal, tô aqui cheio de gente feia. Era muita gente feia nessa salinha e eu. Também não era a coisa mais linda do mundo. Mas sabe que feinha, assim, que aquela pessoa que sabe que é um pessoal sofrido, e eu também. Daí eu falei que eu ia embora, que eu não queria, que eles vão ter que pagar todas as minhas contas, que eu gastei uma fortuna, não é assim que eles recebem. Eu falo em português com a portuguesa. Tinha uma portuguesa, então. Porque veio um americano, não falava, veio um espanhol, piorou, porque era tipo um português errado na época, eu não entendia, e veio a portuguesa de Portugal, e ela ficou me ouvindo e reclamando, tá vendo que eu falo pra caramba, né? Daí ela falou, qual é o seu nome? Eu falei, Paulo Paternes Neto. Meu nome é Paulo Paternes Neto. Você não sabia já, não? Acho que não. Então, meu nome é Paulo, eu tirei o Paulo Paternes, eu tirei o Neto depois que eu casei. E aí ela me deu meu passaporte e falou, bem-vindo à América. Falei, vocês me deixaram esperando aqui 3 horas pra nada. Me fizeram uma pergunta. Queria saber se você era bandido, mas tipo assim, eu fiquei ali, e daí eu fui. Eu falei, esse meu amigo que isso foi em Nova York, no aeroporto de Newark, em Nova York. Aí falei, esse meu amigo não vai estar mais esperando. Aí eu fui andando, aí só tava tiraram a minha mala da esteira, minha malinha no canto assim.
E meu amigo, São, eu chamava de São. Falava, São, você veio, vamos sair daqui. E foi assim que saí de Nova York para Canérica. Cheguei num dia com $1.200, devolvi 800 no outro dia, que não era meu, que era emprestado. Eu já comecei a trabalhar no outro dia limpando banco de dinheiro. First Union, não sei se você lembra desse banco. Lembro, claro. Era um verdinho. Imagina, gente. Primeiro dia de América, segundo dia de América. Você sabia que quando eu tive empresa de limpeza, a gente limpava bancos à noite? E às vezes é muito rápido e muita exigência. Eu lembro que a gerente do banco reclamava que queria que a gente arrancasse Cocô de mosquito. Não, os grampeador. Quando você grampeia papel, ele cai no chão e ele carpete. gruda no carpete. E você passa aspirador e não sai. Tem que tirar. Então, uma vez a menina me liga, eu vou embora, eu não quero mais, não sei o quê, ela tá brigando aqui comigo. Aí eu falei, pode deixar, que eu tô indo pra aí. Eu me lembro que eu saí de uma reunião da Câmara do Comércio, Uau. eu fui presidente, fiquei no board 8 anos, saí, cheguei lá, tirei o salto alto e fiquei catando os grampinhos do chão. Então, limpar banco. Eu achava, e o banco fechava às 4, daí eu acho que o funcionário ficava até às 4:30, e a gente chegava às 5. Eu achava incrível. Como posso ficar recém-chegado, indocumentado? Documentado, turista, né? Ter a senha do banco. O pessoal confia mesmo, né? Como assim? Eu chegava na parede, colocava a senha, clac, abria a porta. Acho que não é mais assim agora, hein? Não sei. Mas não sei. E também você estava numa cidade. Sim, uma cidade pequena, uma cidade pequenininha, a gente limpava. Mas o dono da empresa era brasileiro? Não, esse menino Klepper trabalhava com isso. E levou. O dono era americano, ele que me levou. Ah, o dono era americano, então o dono já empregava e legal. Ah, já pegava legal. Esse negócio de pregar legal já é muito antigo. Muito antigo. Aqui nos Estados Unidos. Daí eu fiz isso, aí morei com ele 3 meses, ele era muito chato. Ele é meu amigo até hoje, ele tá aqui até hoje, porque ele tinha medo da imigração. Ele, a família dele falava, São, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer aquilo, não pode fazer. Eu falei, que horror. Imagina, eu cheguei agora, não sei nada. Aí eu conheci um amigo. Ele te chamava de São? Ele chamava de São. Porque você era de São Paulo? E ele era de Não, acho que é uma gíria que eles. Nossa. Que esse povo fala São. É bem assim. Deve ser de São Paulo, hein? Não sei. E aí eu conheci um outro amigo dele, Clayton, que hoje é meu amigo, tá muito bem aqui também, que era da mesma cidade que ele, que morava lá. Ele falou assim, ó, Paulo, você faz de conta que aqui é o Brasil. O que é certo no Brasil é certo aqui. O que é errado no Brasil é errado aqui. Vive tua vida normal, não tem essa de imigração aí atrás de você, não tem nada disso. Só não faz nada de errado. E aí ele, tipo assim, daí foi um peso que saiu das minhas costas e eu comecei a ter uma vida normal. Fiquei 3 anos e meio, daí eu fui morar com a família do Clayton, que me adotou, a mãe dele me adotou como filho. Então você morou em Connecticut 3 anos e meio. Aí que você veio pra cá? Aí eu não gostei, eu só aprontava. E não é que eu aprontava a rua, aprontava de aprontar. Era o mesmo apronto. Eu sempre gostei de namorar. Eu era muito namoradeira. Sempre. E eu sempre fui feio. Namoradeiro. Isso. Eu era. E eu sempre fui um menino feio, eu nunca fui um menino bonito. Agora eu tô ficando coroa melhor. Mas menino eu era magrinho, bem feinho, assim. Só que eu sempre fui bom de conversa. Né? Você e me eu contou essa história. Essa parte da história eu a anterior, não. E eu sempre gostei de menina bonita. E a maioria dos homens, eles têm medo de mulher bonita. Quando a mulher é muito bonita, o homem é mais inseguro. Ele fala, putz, é muita areia pro meu caminhãozinho, que nunca ouviu essa, né? E eu já ia na cara de pau. Então eu sempre namorava menina bonita e eu gastava meu dinheiro com isso. Assim, não pagando uma mulher da vida, mas gastando em baile. Nunca fui de bebê, de droga. Era de bagunça. Pagava pra todo mundo e falei, vou embora. Morei na rua. Ixi. E aí você veio pra cá? Aí eu falei, vou embora. Aí esse tio Tonho, que foi o cara de Ipatinga, mineiro, ele me adotou como pai. Então, é tio Tonho, ele era tio de um amigo meu. E eu morando na rua que eu falo num carro, no inverno, eu tava precisando de trabalho. E eu fui morar no carro porque eu não paguei as contas, gente, bem simples. Você não pagou no quarto, não paguei por 2 meses. Meus amigos falaram, Paulo, não dá pra ficar aqui mais não. Eu falei, beleza, não é que eles me expulsaram pra rua. Eles acharam que eu ia pra um outro lugar. Só que não tinha outro lugar pra ir. E aí eu fui pro meu carro. E eu não pagava as contas porque eu gastava em bagunça. Tipo, irresponsável, né? E aí eu morando eu tomava banho na casa dos amigos, eu sempre tive bastante amizade. E eu falava, tá arrumando o chuveiro da minha casa. Posso tomar? Sempre uma desculpa diferente pra ir tomando banho. Aí do tio do meu amigo, o tio Tonho, do meu amigo Ricardo, ele falou, ele tava precisando de alguém pra trabalhar na construção. E eu detesto, não nasci pra ser peão. Eu sabia que eu não ia ser peão por muito tempo, porque não é uma coisa que eu gosto.
Nunca gostei. Não levo jeito. Não é minha praia. Daí ele foi conversar com ele. Ele falou, olha, Paulinho. Já vou de Paulinho. Olha, Paulinho, você tem que chegar aqui. 6 horas da manhã eu tô saindo. A gente tem uma casa que a gente faz reforma em Nova York. Se você chegar às 6:01, já era. Vai ficar para trás. Falei, beleza. Não tinha para onde dormir. Meia-noite coloquei na frente da casa dele meu carro e dormi ali. Ele acordou 4 horas da manhã, um mineiro bem ogrão mesmo, ignorantão, assim, sabe? Esses machão. Assim, esses caras peãozão mesmo, peãozão ogro. Ele meteu a cabeça na janela e viu meu carro. Falei, isso é dos bons. Porque, tipo, 4 horas da manhã eu já tava lá. Só que eu tava dormindo, eu não tava nem acordado desse horário. Fiquei sabendo isso depois. E aí ele me adotou, fiquei com ele 3 anos e meio. Fiquei com ele 2 anos e meio. Na construção, sempre fui ajudante de carpinteiro. Não queria virar profissional, não virei profissional e não quero virar profissional até hoje. E aí eu falei, não é pra mim. Não gostei de América, não é minha pegada. Não é pra mim. Aí eu falei, daí ele falou assim pra mim, por que você não vai pra Flórida? Eu falei, onde que é Flórida? Que eu também não conhecia, bem desligado. Uma outra pessoa. Ele falou, a Flórida é tipo um Brasil melhorado. É calor, tem bastante caminhonete, que as caminhonetes no norte é bem cara, aqui na Flórida é barato. E aí ele falou, vai lá ver se você gosta. Eu falei, vou. E vim. E aí se apaixonou pela Flórida. Cheguei na Flórida. Foi logo depois de 11 de setembro. Que foi em outubro que eu vim pra cá. Inclusive fui pego. Deixa eu contar a história que a polícia me parou, né? Ou não? Não. Vou resumir essa história que já contei 1 milhão de vezes. Mas vou contar pra vocês aqui que estão aqui com a gente. Você sabe esses barril cor de laranja que tem na rua, na construção? Sei. Sabe o que significa, Rô? Ó, eu moro aqui 30 anos, 30 não, 26 anos. O que significa esses barril? Não sabe, ninguém sabe. Não é para não invadir espaço, para então, proteger? Esse barril, pelo menos em Nova York, ele significa que você tem que estar 10 milhas abaixo do limite de velocidade. Eu vou lá saber disso? Me poupe. Não vou saber, ninguém na roçada, ninguém sabe. Um monte de coisa que a gente não sabe, porque... Mas nem na nossa aula de autoescola você não aprende isso. Acho que se aprende, a gente nem lembra, né? E aí, foi logo depois do 11 de setembro, estou falando no começo de outubro, eu passei voando aí em 95, que eu vim pela 95, Nova York, passando. Aí veio o carro de polícia. Isso já vindo pra cá, com a minha mudança inteira no carro. Mudança assim, roupa, tinha uma geladeirinha, um frigobar, tipo aquilo ali, álbum de fotografia, que não era nada digital na época, era álbum de fotografia física, né? E roupa. Muita roupa de frio, que ela era muito frio. A polícia me parou, eu achei o máximo. Puta que legal, a polícia me parou, igual filme, que eu não tinha sido parado pela polícia ainda. Meu Deus, cada um é cada um, né? Eu achei bem legal. Eu acho engraçado. Eu achei legal, porque eu tinha carteira de motorista. Inclusive, gente, eu já estava ilegal nessa época. Ilegal, assim, que eu já tinha passado a minha permissão de ficar nos Estados Unidos, que eles chamam de overstay aqui, que você fica mais do que permitido. E em Nova York, a gente tinha carteira de motorista. Eu tinha carteira de motorista de Nova York, que a América não tirava na época, e era P.O. Box. Era caixa postal a carteira. O endereço, né? O endereço. Hoje não pode mais. Depois... porque no Brasil o pessoal não sabe. Aqui na nossa carteira de identidade, que também é a carteira de motorista, tem o nosso endereço. Né? No Brasil não tem endereço. E quando você muda, até uma curiosidade para vocês, para aprender alguma coisa desse vídeo aqui. Vai. Quando você muda de endereço, por exemplo, se eu moro nessa casa, se eu mudo de casa, eu tenho que trocar minha carteira de motorista para atualizar o endereço. Com certeza. Não é? A coisa mais importante da carteira de motorista é o teu endereço. É para saber te encontrar. Bom, a polícia me parou, eu falei, legal. Tipo assim, eu sabia que eu tinha os documentos em dia, meu carro tudo em dia. Eu já sabia, eu não falava inglês ainda, porque lembra, 50 mil brasileiros, fiquei 3 anos e meio no meio do brasileiro. Eu falava o hi-bye. Aí a polícia me parou, só que eu já sabia, que ele ia me pedir carteira de motorista. Hoje nem pede mais prova de seguro, né? Antigamente pedia prova de seguro do carro e o registro. Pediu mesmo. Né? Aí eu falei, beleza. Ele chegou. Outra curiosidade, eles chegam, todos os policiais, quando vão te parar aqui nos Estados Unidos, eles colocam a mão no teu carro e apertam. Ele deixa as digitais dele no teu carro. Sabia disso também? Outra curiosidade, legal, pra vocês aprenderem alguma coisa, vão aprender aqui hoje. Coloca a mão no carro, porque se eu fugir e tem um montão de carro igual o meu, eles vão atrás da digital do policial. Então eles chegam, tá normal, eles colocam a mão no carro, colocam a mão em cima ou do lado, depende de como ele tá,
E é diferente do Brasil, aqui eles falam, antes de mais nada, eles falam, você sabe por que eu te parei? Né? Porque eles trabalham pro governo, eles estão tirando o teu direito de ir e vir, e eles não podem, então eles precisam te justificar. Aí ele perguntou alguma coisa, não sabia, ele blá blá blá, eu já peguei minha carteira de motorista, né, meu registro do carro e minha carteira, meu seguro. Seu passaporte, não? Não, porque eu tinha carteira de motorista de Nova York, Dei pra ele, e ele blá 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 blá, falou alguma coisa, eu falei yes, daí ele falou yes, e ele repetiu o que era. Eu pensei que, depois que eu dei minha carteira de motorista, dei o meu seguro do carro e dei meu registro, o que ele poderia perguntar? Lembra? Malandro de São Paulo, né? Eu sou street smart, que a gente fala. Como que fala street smart? Tipo, malandro de... Na rua mesmo. Nasci esperto, né? É minha personalidade, sou esperto, eu pego as coisas rápidas. Falei, bom, se ele pediu isso, eu já dei, e ele tá me perguntando outra coisa, o próximo seria se eu tenho chave de roda, triângulo, macaco, os equipamentos de segurança do carro. Bom, na hora veio isso. Que mais que ele poderia pedir? Jamais. Você pensaria disso? Nunca. E eu pensei isso, né? Você tem droga no carro? Yes. Sei lá. Pior que isso, Rô. O que era? Ele perguntou se eu tinha armas, explosivos, algum tipo de... tá. Por causa do 11 de setembro. Isso foi no começo de outubro. E eu que nem um louco, que não falava inglês, magrelinha, assim, tipo uma cara de árabe. Quando as pessoas falam que eu tenho cara de árabe, eu fico tão triste, eu acho que é por causa do meu nariz. Triste por quê? Você tem cara de árabe? Árabe é feio. Meu pai é italiano, pô, italiano não é charmoso, bonitão. Agora, árabe é feio. Vocês estão conhecendo essa pessoa. Eu vou ter que botar depois aquele comentário anterior, uns blip, 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 blip. Não pode falar que árabe é feio? É gosto, Gosto não. Pode ter. Claro que pode. Não, o homem árabe é feio, as mulheres são bonitas, que faz aquela dança da... Nada. Puto, falando, só mudando de assunto bem rápido. Falou! Rapidinho. Aí foi uma mulher gravar no canal Perguntas e fez a dança. É a mulher que trabalha disso, uma brasileira aqui, que trabalha faz a dança da barriga. Eu não lembro o nome dela. Dança do ventre. Dança do ventre. E antes ventre. Ventre. Ventre é barriga, dança do ventre. Então, ela fez a dança do ventre. E aí, eu viro e pergunto pra ela, ao vivo, gente, por que toda mulher que faz dança do ventre é gordinha? E ela era gordinha. E toda mulher que faz dança do ventre é gordinha? Pra ter a barriga pra fazer assim? Não, ela falou por causa que é o tipo de mulher lá de onde vem esse povo. Marrocos, que eles gostam desse tipo de mulher. Mas voltando. Aí o policial falou assim... O policial perguntou se eu tinha arma, explosivos, alguma coisa. Eu falei, yes, sir. Porque eu não entendi. Eu pensei que ele estava falando de segurança do carro. Daí eu lembro que ele falou, why? Why eu sabia. Por quê? Mineiro nasceu falando inglês. Mineiro nasceu falando why. Why é por quê. Então na hora eu falei, why, por quê? Daí eu lembrava o basicão. Eu falei, my safety. Ainda bati assim, todo orgulhoso. My safety, my safety. E ele abriu a porta do meu carro, pediu para eu levantar, me colocou atrás sentado ele pediu para eu entrar no carro dele. Eu não entendi muito, mas até então eu tô achando muito legal, porque agora eu tô dentro de um carro de polícia americana. Meu Deus do céu, Paulo, você não é normal. Não, hoje eu sou, não era, eu acho. Porque eu era não, sim, eu sempre fui do bem, sempre fui do bem. Me colocou atrás, do carro de polícia dele. E aí foi falando do lado de fora, né, assim, eles falam assim, falando alguma coisa, e eu lá atrás, apertadinho, porque eu sou comprido, ele tinha um ferro, e eu só assistindo, isso à noite. Daqui a pouco veio um carro, veio outro carro, veio outro carro, outro carro, e veio o carro de cachorro. Eu falei, será que eles estão procurando o quê? E eles entravam, eles faziam assim, ó. À noite eles faziam assim no seu carro. No carro que eu tava sentado, pra me ver, né? Eu fazia assim, e eles lá. Daí veio falando comigo, apontaram meu carro, eu falei, eles querem ver meu carro, não achando que eu tenho droga, tudo bem. Aí eu falei, vai fundo, né? Eu falando em português, vai fundo. Aí eles foram. E começou. Aí eu vi que eles começaram a tirar as coisas do meu carro e colocar no chão. Aí eu não dei ordem, não dei permissão pra isso. Dei permissão pro lado do carro, não pra fazer bagunça no meu carro. E eu, tipo, sem noção. Imagina um menino sem noção, era eu. E eles depenaram meu carro, colocaram as coisas no chão, cachorro pisando, cachorro entrando nas coisas. Nossa. E aí eu já comecei a ficar irritado por causa do cachorro pisando nas minhas coisas. E não apareceu ninguém falando um pouquinho português, de espanhol, nem falando nada. comigo, nada. Nem espanhol, nem português, nem italiano, nada. E tem muito italiano lá.
E aí ficaram mais ou menos uns 30, 40 minutos olhando meu carro. E olhava pra mim, olhava meu carro, e falava entre eles, e faziam gestos, e olhavam pra mim. E daí só que eu fui me cansando, porque o que era legal começou a ficar chato. Porque eu tava sentado muito tempo ali atrás, eu não tava algemado, eu não tava nada. E eu só ouvia falando as coisas que eu não entendia, falando no carro da polícia. Aí vieram até mim, e eu já pé da vida. E eu não devo nada, eu não tenho que ficar com... E aqui a policial é diferente do Brasil, que você falar alguma coisa policial no Brasil, te dá um tapa na orelha. Aqui não, que ele já desceu, eu já falei, o que vocês estão fazendo? Olha minhas coisas, em português, assim. Olha minhas coisas tudo no chão, blá, blá, blá. E ele, eu falei assim, eu olhei, fui com eles, ele tipo segurando no meu braço. Meu bracinho era fininho assim, ó, segurando. E aí chegou perto, eu olhei no chão, vi que eles não tinham pego o meu macaco. Meu macaco e minha chave de roda. Os idiotas não tinham pego. Aí eu falei, puta, não acredito que esses caras são muito burros, tá ali. Não acredito, Paulo. E aí eu falei, tá ali. Eu fazia assim ali, eles puxavam meu braço. Aí eu falei, velcro, velcro. Daí ele tirou o velcro, daí com muito cuidado, colocou o macaco no chão, que era o meu, todo organizadinho, minhas coisas. Que era num saquinho, macaco, daí tirou a chave de roda, e o triângulo também no saquinho, bonitinho, colocou no chão, e olhando lá. Eu falei, tá aqui, ó. Vocês fizeram tudo isso por causa disso? Eu falei em português. Daí o cara cutucou o negócio, né? Me colocou de lado, deu uma cutucada com... Tentando achar ainda alguma coisa. Aí tiraram do saquinho, tudo bonitinho. Falava comigo. E eu já li, nesses momentos eu já tava bravo. Já tava com paciência zero. E eu fico sem paciência muito rápido. E eu sou meio grossão assim, né? Eu falei, tá aqui no chão, essa porcaria, que isso, as minhas coisas. E comecei a reclamar. Aí um cara, acho que foi Deus que falou com esse cara. Ele olhou pra mim e fez assim, ó. Paulo. Eu olhei. Pistola, boom, boom, pistola. Você não pistola, não bum bum. Quando eu falei no bumbum, parece que já é um filme. Todo mundo junto olhou pra mim e falou, no bumbum? Eu falei, no bumbum. Aí colocaram de volta no carro. E eles conversaram entre eles. Aí um carro foi embora, outro carro foi embora. Todo mundo foi embora. Nós estamos falando, Te deixaram na bagunça? Ficou eu, minha bagunça e o policial à noite. Estamos falando uma meia-noite, mais ou menos. Isso daí. Isso aconteceu umas 9h30, deve ser umas 11h30. Que tudo isso aconteceu. Que eles foram embora. E ficou eu e o cara que me parou. Aí eu falei, filha da mãe, o cara tá achando que eu tinha arma. Eu pensando assim, sozinho. Demorou, mas você acabou descobrindo. E aí veio o cara que me deu a multa, me devolveu meus documentos. Me deu multa não, que pegou meus documentos. Me devolveu os documentos. E eu falei, wait, light. Porque ele não podia ir embora, deixar minhas coisas tudo no chão ali. Sem enxergar nada. Ele nada. falou alguma coisa que hoje eu entendo, ele falou tipo, hurry up, né? Tipo, vai logo. E eu fui bem bravo. Joguei tudo no porta-mala, peguei bem chateado. Eu tava feliz que fui parado, comecei feliz. Daí eu já tava chateado, tava cansado, entrei no meu carro. Fui embora, não tomei multa, pelo menos não tomei a multa nada. E cheguei aqui na Flórida. Assim foi a minha vinda. Então eles pararam porque você corri perto de umas barricadas isso, dessas, eu tava muito rápido. Eu tava em 90 quando tinha que estar 60. Entendi. E aí, em 90 eles falaram que 20 mais é corte. Mas acabou que, graças a Deus, não foi pra corte. Mas então você chegou aonde aqui? Então, daí quando eu tava vindo pra cá, me falaram dos meninos que moravam em Metro West, na frente do Walmart. Era um condomínio chamado Point Country. E aí eu fui pra esse condomínio. Só brasileiros. E eu não queria saber de brasileiro mais. Eu lembro que você me contou uma história que você trabalhou com limpeza de piscina no Reunion. Esse foi meu último trabalho. Antes de você criar o podcast e todo esse trabalho atual. Eu fiquei 11 anos no Reunion. E como é que você chegou na limpeza de piscina? Então, eu casei. Daí eu cheguei aqui em outubro, conheci minha esposa dia 3 de janeiro e casei com ela dia 1º de maio. Que rápido, né? E ela achou que eu era serial killer. Porque eu conheci ela bem interessante também, bem rapidão. Aí eu falei que não queria brasileiro mais, na minha vida, eu não quero mais saber brasileiro, não. Só que eu não falo outra língua, eu vou falar com quem? Brasileiro. Fui morar com brasileiro, aí arrumei um hispano. Aí descobri Ciro Walk, que não tinha, que eu pagava $100
num passe anual que eu podia ir em todos os clubes à noite. Aí descobri na minha época Downtown Disney, Pleasure Island. Exatamente. $100 eu pagava, podia ir em todos os clubes à noite. Resumindo, eu voltei pior, numa versão pior do que eu corri. Eu corri por causa de namoradinha, só que lá pro norte as meninas eram muitas americanas gordinhas, feinha. Nada contra gordinha, eu até gosto de uma gordinha, gostava de uma gordinha. Mas não era muito meu. Agora aqui tinha mulher do mundo inteiro, aqui em Orlando, nessas boates. Que era o meu problema, melhor do que ter droga, o álcool, né? Essas coisas. Resumindo, daí comprei passe anual e arrumei um amigo, o nome dele era Hector, um porto-riquenho, que gostava de mulher também, de namorar. E todos os dias da semana, eu sempre trabalhei. Nunca fui vagabundo. Isso, sempre trabalhei, sempre fui carismático, sempre ganhei bem. Então, isso, vamos tirar, isso não era meu problema. Meu problema era namorar. Eu gostava da coisa. E aí descobri esse lugar cheio de luz. Parece que eu tô em Hollywood. Saí lá da quebrada de São Paulo pra Orlândia aqui. E uma dessas minhas saídas, e eu sem falar inglês. E o Hector me ajudava. E o meu espanhol já tava bom. Tava assim, mais ou menos, portunhol, mas tava melhor do que o inglês. E eu saía com o Hector, e uma dessas eu vejo uma loirinha, que é a Heather. Assim, no canto, numa boate chamada Motion, em Downtown Disney. Tô andando, eu falei, Hector, olha que loirinha, meu Deus. Uma calça azul colada com tigre, cabelão até aqui, os olhos claros. Eu falei assim, vamos lá falar com ela. Só que ele tinha que me ajudar. E a gente era muito mentiroso, a gente falava muita mentira pras meninas. Porque aqui era tudo passageiro. As meninas de passeio. E chegando perto, ele falou, Heather, eu faço faculdade com ela. O que ela tá fazendo aqui? Essa menina de igreja certinha. Putz, falei, de igreja certinho? É o que eu quero. Eu sempre gostei de menina de igreja. Até contei, né? Em Canérica que eu te contei ou não? Não sei se foi essa a história. Não, Canérica, vou falar bem rapidinho. Eu fui batizado em todas as igrejas brasileiras de Denbury. Denbury região, fui batizado em todas. Porque pra namorar as meninas de igreja, tem que ser da igreja. Ai, meu do céu. Eu não tô contando com vantagem, não. Tô contando... Eu já sei ouvir essa já, né? E eu tô contando porque é verdade. E pra namorar de igreja, tem que ser da igreja. Pra falar da igreja, fala que acredita, vai lá uma vez por mês, junto um monte de gente. E hoje, você vai na igreja Hoje eu vou na igreja de direita. E aí essa loirinha, vamos lá. Daí eu falei, de igreja era exatamente o que eu quero. Que eu não queria menina de bagunça, eu queria menina de igreja. Eu queria afastar o calmo. Ou como fala? Não é afastar o calmo. O faixo. Baixar o faixo. Isso. É isso aí. E aí eu vi essa loirinha e falou, pô, de igreja? Eu falei, puta, Hector, me ajuda aí. Ela trabalhava na Disney, eu trabalhava na Universal Studios. Como eu trabalhava, outro departamento, isso é para um outro vídeo. Eu trabalhava na Universal Studios, ainda é legal, e ela trabalhava na Disney, ela é americana, e eu brasileirão. E aí o Hector apresentou, ela nem me deu 0. Tipo, oi, assim ainda, bem robotizado. E o Hector conversou com ela, e aí entramos. E ela estava ali por causa que ela é da Califórnia, a família dela é da Califórnia. Estavam aqui e ela estava com eles. Passeando. Com a família. Com a família. Não é que estava lá na boa ou na bagunça. Falei, beleza. Daí eu falei, daí o Hector falou, o Paulo trabalha. O Paulo nunca foi na Disney. Nós estamos falando em 2002. Paulo nunca foi na Disney. Você não pode trocar ticket, que na Universal você ganha ticket da Universal quando você trabalha, na Disney ganha ticket da Disney. Pô, claro. Tempo do tijolão, gente. Tijolo. Daí trocou número, daí eu já liguei pra ela. Me deu o número dela dentro da boate. Eu já liguei pra ela direto. E tocou. Eu falei pra ela, amanhã eu te ligo. Falei pra ele falar. E beleza, fomos embora. Então quem te ensinou inglês foi a Heather? Eu aprendi com a Heather. Por isso que meus filhos não falam inglês, não falam português. Não é por isso. Porque quando eu casei, eu não falava inglês. Aí eu tive que me... Focar. Tô fazendo uma longa história curta, gente. Eu liguei pra ela no outro dia, ela atendia, mas não me entendia. E aí pedi pra sair com ela a primeira vez, enchi o saco. Ela falou, tá, vou sair. Falei, hoje eu vou pegar a Soleirinha. Eu queria pegar, não queria casar. Eu queria dar uns pega como eu sempre gostei de pegar as meninas. Aí eu falei, hoje eu vou pegar a Soleirinha. É bonita, ó. Não é bonita? Quem segue você sabe que ela é linda. Então se você não segue, ó, precisa, olha, bem bonita a minha esposa. E ela era novinha, mais bonita ainda, diferente de mim. Eu fiquei bonito velho. Eu era bem feinho. Convencido, né? Um pouquinho, né? Mas vamos lá. Mas é fato. Se vocês viram minhas fotos antigamente, isso era muito feio. Aí fui sair com ela a primeira vez. Gente, isso aqui é a história da vida real. Eu falei, vou pegar agora. Foi ali... Onde foi que... Downtown Disney, não Disney.
Onde é Lake Buena Vista, que agora derrubaram tudo, não sei o que vão fazer, tá um terrenão. Sei. Crossroads. Crossroads. Ali, tinha uma pizzaria, Uno, acho que era o nome. Estamos falando há 22 anos atrás. Ela falou, me conta nessa pizzaria Uno. Não tinha Google, eu acho que nem MapaQuest tinha, eu acho que é antes de MapaQuest ainda. Cheguei na pizzaria Uno, lavei meu carro, fui cheiroso, porque eu sou cheiroso. Lavei meu carro, cheguei lá, tava ela e mais 2 meninas. Aí eu já fiquei pé da vida. Porque eu já fui com uma intenção e eu vi que a minha intenção... que mudar. Que eu já tive que... Sem falar inglês. Zero, gente. Zero. Só com a cara de pau que Deus me deu. Sento lá. Não sabia nem pedir. Me dar o menu. Eu olhava... Tipo assim, eu procurava por hambúrguer. E mesmo assim, eu sou ruim de comer, não gosto daquelas muito de tranqueira que coloca. Resumindo, veio, elas pedimos, elas sentaram na minha frente, 3 na minha frente e eu sozinho desse lado do booth. Sozinho. E elas falavam entre elas, levavam pra mim, ria, aquelas coisas de menina. Ela tinha 21 anos. E eu 25. 24 para 25. E como é que você casou tão rápido, então? Conta isso. Como eu casei rápido? Eu era muito legal, porque eu queria levá-la pra cama. E ela não ia comigo pra cama. Então eu abri a porta de carro, comprava flor, dei anelzinho, fiz um monte de coisa. Todos os meus chavecos, todos os meus truques que eu achava que era esperto na época, tudo isso que funcionava antes, com ela não funcionou. Ah, então você falou, essa! Aí eu vou falar de casamento. Aí eu falei assim, vamos casar então. Tipo assim, eu queria levar pra cama, eu casava, fazia o que ela quisesse, eu faria na época. E ela falou assim, ela me explicou. Aí ela me viu como um projeto. Ela viu que eu era realmente um topeira, que não sabia de nada. Ela falou, ela falou assim, e ela me achou engraçadinho. Falei, vou ajudar esse menino, trabalhador, bonzinho, né, que tá fazendo tudo. Primeiro ela falou que eu era serial killer, eu tive que ir no Google procurar o que era serial killer, porque eu era muito legal. Daí eu falei, não vou ser mais legal também não, que tipo, não era que eu era legal automático, tava me esforçando, tava fazendo tudo que eu podia. E aí foi o negócio do anel, ela falou do anel, eu falei, vamos comprar esse anel então. E ela falou, posso levar minha mãe? Eu fui conhecer o pai, a mãe, gostaram de mim, que acharam, eu chamava Mr. John, eles achavam engraçado, que não tem Mr. John. A gente usa o primeiro nome, a gente usa o sobrenome, né? E eu falava, e até hoje eu encho o saco, eu chamo de Mr. John, e não existe isso. Você fala Mr. Warren, né? O sobrenome da pessoa. E eles me acharam um cara legal, autêntico. E ela falou, posso levar? Eu falei, vamos pra onde? Florida Mall, K Jewelry. Mas porque você já estava pedindo em Eu casamento. tinha pedido casamento, não sabia como, não sabia o que tinha que ter anel, ela foi me explicando. Chega lá, a mãe dela, e eu sem inglês, gente, sem inglês. Aí a mãe dela falava com ela falava comigo do jeito que ela conseguia. Resumindo, era o budget. Que eles queriam saber qual era o meu budget, qual era o meu orçamento, quanto eu podia gastar. Eu vou lá saber quanto custa um anel, uma pedrinha desse tamanho. Eu falei, escolhe aí. Eu falei, I don't care. Ah, meu Deus do céu. Veio uma pedra lá, veio um anelzinho bonitinho, pequenininho. Quanto? $5.000. Que são 2 anéis. O anel de noivado, depois que você casa, você encaixa o de casamento. Aliás. Aí, com aquela cara de pau que eu agradeço a Deus que Deus me deu essa habilidade, eu perguntei, será que eu falei assim, finance, e eu com seguro social, que não era dos melhores, que era meu tax ID number, no número de seguro social, dei meu social, e não deu nada, tipo, não passou. Claro que não passou, por causa que não tinha que passar, era meu tax ID, não batia. A mãe dela falou, eu passo no meu aqui, depois você pode dividir em quanto? Eu falei, 1 ano. E você pagou em 1 ano. Eu paguei em 1 ano, graças à mãe dela que comprou o anel de casamento. E aí eu casei bem pequenininho no casamento, num laguinho, família dela, bem pobrezinho. Eu, família dela, 2 amigos, as irmãs, tá? Só casamos. E você tem 4 filhos? Tenho 4 filhas. Eu tenho a Iana, que é a mais velha, Giovana, Juliana e o Paulinho. Tenho 3 meninas e um menino. Olha só, tá vendo? De um malandrão se achando, hoje é um eles são mormons, de família mormons. Eu sei, você contou essa história dessa parte dos mormons, tudo, você explicou bastante. Foi quando a gente se conheceu, eu falei, quem é você? Me conta um pouco da sua história. Nossa, eu contei bastante, né? Você viu que eu falo pra caramba. E aí a gente se conheceu desse jeito, ele me contando parte dessa história, e hoje ele tem uma família linda e tem um projeto
que já tem quantos anos? Então fala um pouco Então, da perguntas. Então, sua nova vida. Então você foi... isso, eu fui, daí passei muito de trabalho, sempre fui trabalhador, sempre tive ambição, sempre quis mais. Eu aprendi que a gente tem que ser grato, mas não satisfeito. Então, sempre querer mais, melhorar de vida. Melhorar de carro, melhorar de casa. Cada um tem, todo mundo tem. O que faz a gente feliz é o progresso, não é o dinheiro. Tem que estar sempre progredindo. Aí, numa dessas, trabalhei no Reunion Resort, que eu arrumei o trabalho de piscina, cara. Falei, não quero ser peão de novo, não. Limpar a piscina, pra mim, de novo. Assim, pensando. Mas era uma empresa nova, que é a terceira maior empresa de landscape dos Estados Unidos. Abriu um projeto. Eles pegaram o Reunion, pegaram o Tesoro, que é indo pra Miami, pegaram o Bob Guin ali. O Bob Guin, que era dono também do... Onde tá cheio brasileiro agora? Bela Colina, tava no começo de Bela Colina. Então, nós pegamos todos esses projetos. O cara falou, pô, vamos fazer piscina também. Aí me arrumaram, não entendia nada de piscina, zero. Aí fui fazer 1 milhão de cursos de piscina e fiquei 11 anos trabalhando com piscina. Mas você chegou, não... Você começou limpando, mas depois você só por 6 meses. Né? Eu fiquei como... meu projeto era 6 meses. Eu falei, só vou limpar a piscina por 6 meses. Que eu lembro que você começou a administrar... daí eu cheguei ao cargo máximo dessa empresa. O Reunion, para quem não sabe, é um Reunion Resort, é uma área bem grande que você tem hotel lá dentro, restaurantes, e você tem vários projetos residenciais. Tem gente que mora lá, tem gente que tem casa de férias lá. E, aliás, a maior mansão dos Estados Unidos hoje, aqui de Orlando, né? É o Novo Castelo, né? Dentro do Reunion? 19 quartos. Maior do que o Westgate? Maior. Maravilhoso. Você está falando maior do que a mulher da casa do Siegel, né? Não, é fantástico. E é um hotel mesmo, quer dizer, é uma casa de férias. Tem 19 quartos. E é lindo, ele tem cara de castelo. E aí você ficou limpando as piscinas desse lugar. E era um esquema bem interessante que a gente fez. Porque o que eu fiz? Se você comprasse uma casa lá, você não tinha opção de ter o teu próprio piscineiro. Então, automaticamente, a casa tinha que ser minha. Se você fosse alugar, como Airbnb, casa de vacation, mesmo você tendo a tua administradora, você tinha que me pagar. Não, mas hoje em dia, e já há muito tempo, você tem uma restrição de quem administra lá. Tem 3 empresas. Tem 3 empresas. Tem 3 empresas e continua sendo Vixe, assim. que tinha cada briga que eu tenho. É bem restrito. Como que é uma delas? Você lembra? A Jeeves. A Jeeves, de muitas brigas eu tive com a Jeeves. Tem a Jeeves, qualquer outra? A Jeeves começou pequenininha também, mas não vamos falar Jeeves. Que tem. Mas aí você saiu disso. Como que você... Eu quero saber essa fase atual. Como que você... Como só aquela pergunta. Ideia do YouTube, canal. O YouTube não existia. Aí abri o YouTube, eu comecei um canal que chamava Disney Pranks. Fazia pegadinha dentro da Disney. Foi assim que eu entrei no YouTube. Em inglês, lembra? Então, quando eu casei, esquece português. Eu só falava português com minha mãe no telefone uma vez por semana e no mercadinho brasileiro aqui na frente, uma vez por semana que eu vinha comprar carne. Pum. Esse era o meu português. O resto da minha vida foi só aprendendo inglês, porque eu estudar inglês. Trabalhei em Time Warner, que é de cabo, e fui fazendo muito trabalho. Aí eu fiz um canal de pegadinha. Bombou, chamava Disney Pranks, pegadinha na Disney. Como eu não pago na Disney, a gente tem um passe, a Heather trabalha até hoje, com 27 anos que ela trabalha na empresa, a gente tem um passe que a gente nunca paga. E eu fazia pegadinha lá, dentro. E a Heather detestava, porque a família dela é tudo certinho, mormons tradicional, blá blá blá. E eu cheguei para aterrorizar a família. Dentro da Disney, toca música da Disney. Na época do YouTube, quando captava isso, ele dava strike. O que é strike? Uma advertência feia. 3 strikes, perdia a monetização. E não tinha gerente de conta, que nem hoje. O YouTube é um monte de frescura. Antigamente não tinha, era começo do YouTube. Tomei um monte de strike, fiquei pé da vida, deletei canal. Pronto, daí eu falei pra Heather. E dentro dos Mormons, da religião mormon, porque daí que veio o canal Perguntas, todo mundo tem um chamado. Ninguém recebe dinheiro. Nem como se fosse um pastor lá, né? Nem o pastor, ninguém recebe para trabalhar. São todos 100% voluntários. E todo mundo tem um chamado. E meu chamado durante 4 anos era cuidar de todos os homens da minha igreja. E os mormons funcionam que nem escola. Se você mora aqui, é nessa igreja que você vai. Ponto. Você não vai nessa igreja, você vai nessa. E aí eu fiquei 4 anos tomando conta dos homens. Para ver se tinha trabalho, né? Tem problema de pornografia, tem problema com filho, né? E eu fiquei com essa parte. Depois que me desligaram, e ali eu amadureci, Ali eu vi que todo mundo bonito tá mais ferrado que a gente,
Tipo, não é porque tá na foto bonita que tá bem na vida. Igual na mídia social hoje. Isso, igual a mídia social. E aí terminou, e ali eu fiquei 4 anos, fiquei bem inteligente, foi ali que eu aprendi muito, né? Porque eu servia de verdade as pessoas. E eu falei pra Heather assim, vou abrir um canal no YouTube. Ela falou, não, de novo não mexe com isso não. Pra quê? Não precisa. Um canal de... Deve dar um monte de nome. Daí ela falou, não. Canal Perguntas. Ela falou, me fala a respeito. Eu falei, vou fazer em português, que ninguém me conhece. E vai ser um canal de opinião. Onde a pessoa me manda, porque eu aprendi muito durante esses 4 anos. Então eu sei muito. Sei dar opinião. Eu entendo a vida, o ser humano, bastante. Comportamento humano. Você me manda uma pergunta, qualquer. Ah, meu filho tá usando droga, não sei mais, já bati, já dei, já tirei, não sei mais o que fazer. Aí eu dou a minha opinião, o que eu faria, e peço para quem ouviu a pergunta e a minha opinião na caixa de comentário, deixar a opinião deles. E você que mandou a pergunta me ouve, lê a opinião de outras pessoas e tira a sua própria conclusão. Eu não sou dono da razão, ninguém é dono da razão. Era um canal de ponto de vista. Minha esposa falou, legal. Foi 2014. E as primeiras, só tinha Facebook na época. Era o Facebook e o YouTube. As primeiras opiniões eu inventei, óbvio. Falei, Rosana mandou, e eu li assim, né? E eu dava a minha resposta, pegava aquele link, ia em grupo de Facebook, fazia spam, de milhões de grupos, copiava e colava. Para as pessoas ir ver. Eu fui... Pastora Renata Loyola, ela já me deletou de 300 milhões de grupos na época. Tipo assim, que ela mandava em todos os grupos aqui de Orlando. Eu fui fazendo isso, e na época eu tinha sotaque, eu não sabia. Então as pessoas eu cortava o cabelo careca, eu acho que você chegou a me conhecer careca. Careca, eu raspava toda sexta-feira, camisa xadrez, largona, calça larga, roupa que me ajudou a ficar menos feio. E aí as pessoas achavam que eu era um americano na época, falando português. Porque nem hoje eu falo mais português hoje, antes eu falava só inglês. E aí foi 2014, quando deu o boom de brasileiro querer vir para cá. Começaram a fazer perguntas sobre os Estados Unidos e não sabia a resposta, porque meus documentos, eu e a Heather que fizemos, que a gente era bem pobrezinho, nós fizemos nossos documentos, então eu não sabia ensinar. Daí eu fui atrás de advogado, o único que me respondeu foi o Walter Santos, que está comigo até hoje. Inclusive, hoje tem um vídeo com ele que é os 100 programas que ele fez no canal 100 perguntas e respostas. Que legal. Que ele fez hoje o número 100, a gente vai fazer uma surpresa para ele. E aí foi respondendo, foi virando isso, as pessoas começaram a perguntar, responder, e foi isso. E o canal Perguntas você fez 10 anos, mais de 4 mil histórias. E quantos seguidores hoje? 400 mil e alguma coisa. Inscritos lá. É. Que fantástico. E é um canal educativo, não um canal de entretenimento, então por isso que não tem mais. Se eu fosse mais bagunça, teria mais seguidores. Não, e você já fez vários segmentos, né? Porque na época do Covid a gente se unia e falava do Covid, discutia assuntos gerais. Eu sempre tento inventar. Sempre tinha eu, o Walter, a Carol, né? E a gente ficava conversando. Todo mundo continua comigo. A Rô continua comigo, o Walter, a Carol, o Maurício da Carpoint. Isso, o Maurício estava junto também. Então tem bastante. A gente foi ganhando autoridade por eu não vender nada. E foi interessante, deixa eu falar uma coisa para vocês, porque eu não conhecia, aí me apresentaram você. E eu me lembro que aí a gente começou a fazer as gravações e eu fazia meus roadshows no Brasil, meus eventos do Brasil, né? E aí, às vezes, eu chegava, assim, pessoas que eu nunca ia imaginar, amigos meus de infância, de escola. Ai, Rô, que saudades, eu te vi no telefone, no canal do Paulo. Eu falei, nossa, como ele é seguido, né? Conhecido, muita gente. E aí, o que aconteceu? Nós estamos em 2024 hoje. Em 2020, mais ou menos, quando os empresários começaram a ir atrás de mim. Porque quando você está fazendo aquilo lá, você não sabe quem está assistindo, né? E aí veio o empresário atrás de mim e começou a falar, e pra gente, Paulo? Eu falei, pra gente o quê? Também quero. Né? Eu falei, me explica, gente, quem que é? E no Brasil, o rico, ele toma muito cuidado para falar que tem dinheiro, para falar que ele é diferenciado, porque lá no Brasil, o rico é sinônimo de corrupção, né? E cara, no Brasil não é fácil ser rico, cara. Não é verdade? Não é. Então os ricos não falam que são ricos. Aí eles começaram a perguntar pra mim, pra nós, pra minha classe. Eu falei, que classe que é a tua? Esse mesmo jeitão assim que vocês estão vivendo. Eu falei, não, Paulo, a gente queria saber sobre empresa, como abrir empresa, como investir, blá blá blá. Eu falei, beleza. Eu falei, puta, é isso que eu gosto também. Lembra? Eu sempre gostei de aprender mais, de melhorar.
Aí foi um ano que eu comecei, foi o ano 2020. Foi quando a gente ficou mais, assim, É. junto com os outros, porque eu já estava com você Mas você antes. estava comigo no Millennium? Quando eu tinha um estúdio no Millennium? Qual milênia? Eu tinha um estúdio, um apartamento meu aqui no Millennium. Lembro, Mas claro. você Achei foi lá. que Então, nessa época do depois. estúdio, foi quando eu comecei a fazer só vídeo com empresários. E o canal foi caindo. É mesmo? Só foi perdendo gente, perdendo gente. Eu falei, esse povo é muito burro. Tipo, eu tô mostrando Não, mas é porque também você tem um pouco das histórias mais, assim, da vida real, da como vida você real. fala, né? Das, às vezes, desgraças, as coisas Sim, as boas. pessoas adoram a polêmica, coisa ruim. Mas daí que eu aprendi, passei um ano só perdendo gente, errou. Perdendo. Falei, beleza. Tipo assim. E aí eu falava assim eu contava assim pra mim, não tô perdendo, eu tô qualificando. Eu tô mudando meu público. É, claro. Aí eu vi que eu só perdia. Aí eu falei, já sei o que eu tô fazendo de errado. Gente gosta de gente. Gente não gosta de empresa. Então eu vou pegar esses empresários que eu conheço todos, em vez de eu perguntar para eles da empresa, eu vou perguntar da história deles. Até chegar na empresa deles. Aí quando eu comecei a fazer assim que mudou. Então hoje o canal Perguntas, eu tenho mais pessoas com dinheiro e pessoas qualificadas, pessoas com estudo, do que a peãozada que nunca vai vir para cá. Mas são dois públicos, mas também interessa a todo mundo. Todo mundo me interessa, mas o que eu quero porque dizer... não que te interessa, que se interessam em assistir. Sim, porque hoje as pessoas pobres que me assistem são pessoas que querem melhorar de vida. Antigamente, não. Que é uma coisa muito legal nos Estados Unidos. Porque Que aqui nós temos a possibilidade. Não só isso, acho que existe uma... Você estava falando do brasileiro que é muito fechado, não gosta de falar de dinheiro. A gente enfrenta isso quando você tem um cliente novo e você fala... Qual é o seu budget? Qual que é o seu orçamento, né? Qual é o tamanho da casa? Quanto que você quer gastar na casa? Ele fala 200 mil. Quando você vai ver, ele gasta 800. Porque é devagar que ele vai contando. E é cultural, né? É cultural, muito cultural. O pessoal não gosta de se abrir por todos os medos que o Brasil gera. Aqui já é o contrário. Você compete de boa. Abertão, é? Abertão. Você fala assim, nossa, olha o carro que o Paulo tem. Também quero. Né? Você também pode ter. Então, existe uma coisa legal. É verdade. E elogio também. Uma coisa que eu aprendi muito aqui. Eu tô... Assim, do nada as pessoas olham, nossa, adorei seu outfit, adorei sua roupa. Nossa, onde você comprou seu relógio? Existe uma tranquilidade. No Brasil, você olha, você nem fala nada, você fica com inveja. Ou critica, ou tem inveja. Na maioria das vezes. Eu espero que esteja mudando, eu sinto que está mudando um pouco, mas é um pouco assim Gente, mesmo. você vai vir aqui comprar qualquer coisa, um carro, um business, uma casa, você precisa abrir o teu orçamento, você precisa saber quanto... A gente precisa saber quanto você tem. Como que a gente vai poder te ajudar se você não falar? Não é verdade? Mas hoje a gente, como tem essa especialidade de trabalhar com o estrangeiro, a gente sabe que é uma coisa que é devagarinho, mas está melhorando. Hoje o pessoal entende um pouco mais. Mas no começo, nossa, eles davam uma orientação, eu tenho 200 mil, e nunca era verdade, era 3 vezes mais a capacidade. É porque no Brasil, é engraçado, é verdade, porque no Brasil, se você fala, você acha que você vai comprar esse carro que custa 10. Eles falam, se eu falar que tem 20, eles vão querer me vender o carro por 20. Não é, o carro é 10. O que é. O que é. Ninguém vai querer te enrolar. E aí foi assim, gente. Daí eu vim do menino pobre, daí fui aprendendo, daí eu aprendi que as pessoas com que eu convivo vai definir a minha personalidade, vai definir minha conta no banco, vai definir se eu cresço ou se me puxam para baixo. Aí fui aprendendo... Então, hoje o seu trabalho principal é esse, é o canal Perguntas. O canal Perguntas, ele me abre portas. O canal Perguntas, ele não me dá uma renda significativa que eu poderia viver tranquilo, não. Ele não dá, mas o canal Perguntas me abre portas. Eu tenho bastante oportunidades por causa do canal Perguntas. Eu tenho meus barraquinhos em Daytona, eu tenho seis apartamentinhos em Daytona, eu tenho eu lembro. Então. Você tem as coisinhas. Eu comecei com um, aí foi indo. Aí no Brasil eu tenho uns negocinhos. E você mesmo que administra, né? É minha esposa. Mas a família, né? O segredo do Airbnb é você ter uma boa equipe de limpeza. Se você tem isso, você não precisa de ninguém administrar para você. No seu perfil, né? Porque no meu, eu não tenho como. Eu tenho uma casa de férias, o Mulsi que administra para mim. Mas é porque você não para. Então, isso eu falando, tem que ter uma pessoa dedicada, isso, né? tem alguém no caso que vai só ver o que... Você acha que eu vou ficar lá no Airbnb? Não dá, não tem a menor condição. Ficar respondendo que o povo... E tem muita gente topeira. Ou então, no seu caso, Daytona, tá? Não tem muito. Aqui, parou o ar-condicionado de funcionar. Pronto, o que eu faço? Entendeu?
Eu não quero nem O ouvir Mussi essa é bom. O ligação. Mussi é maravilhoso. Um beijo pro Mussi também. Eu nem gosto de ouvir essas ligações. Então, você falou que você tem oportunidades e você acaba Isso, daí o gerando que eu outros fiz? negócios. Durante esse tempo, eu gosto de trazer pessoas comigo. Então, todos esses meus seguidores. Tem 5 minutos? Pode falar com nós aqui. Tem 5 minutos? 5 minutos. Todos esses meus seguidores que eram meio topeira, eu arrumei a doutora Josi, psicóloga. Falei, doutora Josi, eu quero que você me ajude a fazer meus seguidores mudar a chavinha. Que eu mudei. Eu mudei. Então, continuo mudando. Ficamos 1 ano fazendo vídeo, ninguém assistia os vídeos com ela. Falei, gente, esse povo é muito topeira. Aí eu sempre. Então eu tenho o @paternos, que eu coloco coisa motivacional todos os dias. Eu coloco um post motivacional todos os dias, né? E tudo que eu coloco, que eu aprendo. Eu vou aprendendo, né? E a maioria não são palavras minhas, são coisas que eu aprendi em algum lugar. E a gente coloca todos os dias. E foi daí que veio o canal Perguntas, daí que agora nós criamos o Amigos na Zewa, que é sem fins lucrativos nenhum. E você zero. começou, na verdade, com a gente no Covid. É isso aí. Né? Quer dizer, a gente tem um grupo antigo, que era... Para ajudar o povo. É. Para ajudar. Gente, então, a gente só tem 5 minutos, rapidão. Vou aproveitar esses 5 minutos aqui. Não, eu que vou fazer é o seguinte, nós sabemos de onde você veio, como é que você chegou aqui, toda a sua luta e tal, o que você faz hoje e para onde você vai, que eu acho que o Amigos é uma das vertentes, né? Então, o que eu faço hoje, canal Perguntas 100%. Eu gravo 4, 5 vídeos todos os dias no canal Perguntas. Aí, por causa do canal Perguntas, a gente faz muita propaganda para trabalho de marketing. Né? A gente faz vídeos que não aparecem no canal Perguntas. A gente vai fazendo coisa para as empresas que pedem. Isso eu e o Renato, que trabalha comigo no canal Perguntas. O Renato está 2 anos, quase 3 anos comigo. E nós somos em 5 no canal Perguntas hoje. 5 pessoas que trabalham. O Cabelo tá comigo há 9 anos, que era de graça. Eu achava que era de Cabelo, mas não, é o sobrenome dele com K. Com K. Então tem o Cabelo, tem a Alessandra, tem o Cleison, tem o Renato e tem eu. Nós somos em 5 no canal Perguntas, trabalhando o dia inteiro. Nós estamos em todas as plataformas que você pensa, nós estamos. A pergunta era pra onde eu vou? Então, eu gosto de ajudar as pessoas. Então, minha esposa perguntou outro dia pra mim, uma pergunta que eu sempre faço quando eu dou consultoria para as pessoas muito bem-sucedidas. Lembra aquele menino que foi mandado embora? Hoje eu dou consultoria para os milionários. Eu acho que foi o canal Perguntas é o único podcast que gravou com o dono do iFood, que mora aqui em Orlando. Né? Então é bastante coisa bem legal que a gente faz. Mas vamos lá. E aí, a Reda perguntou para mim, Paulo, se dinheiro não fosse problema na sua vida, o que você faria? E essa é a pergunta que eu faço para os empresários quando eu vou vir para os Estados Unidos. E eu falei para ela, eu não faria nada de diferente. Então eu já encontrei meu propósito na vida. Que legal. Então eu acordo feliz e vou dormir feliz. E para vocês entenderem, para você entender, Rô, na minha época, eu ia pro Play Center. Você é de São Paulo, né? Sou. Então, o pobrezinho ia pro Sesc e pro Play Center, escola de bairro. Então, quando eu ia, uma noite antes de ir pro Play Center, eu não dormia de emoção. Ai, que não acredito que eu vou para uma vez por ano. Vou pro Play Center. Eu sou assim todos os dias. Eu tenho dificuldade de dormir, porque todos os dias eu não vejo a hora que chega amanhã. Para eu terminar o que eu não terminei hoje. Então, isso todos os dias. Então, eu já faço o que eu amo. Que é ajudar as pessoas. Que é ajudar as pessoas. Agora, eu inventei esse negócio de amigo no Zewa, que faz um grupo de network. Eu tenho um monte de grupo de network aqui maravilhosos, que eu faço parte. Só que todos tentam me vender alguma coisa. Palestra, uma mentoria de 50 mil. Falei, vou criar um grupo sem fins lucrativos que ninguém vai vender nada. Entre eles lá, cada um faz o que quiser. Mas a pessoa que está no palco não pode vender. Subiu, deu a palestra, não pode vender. E não pode ser palestra tipo assim, eu cheguei aqui, trabalhei muito, fiquei rico, peguei doença, perdi tudo, encontrei Jesus, subi e aqui está uma mentoria de 30 mil. Que é 99% das palestras que a gente vê é armadas. Eu falo que eu fui conhecer, fui aprender e são armadas. Gente conhecida faz palestra armada porque eu fui fazer parte da armação. Porque eu não fui armar, eu fui fazer parte da armação porque eu queria conhecer e eles me falaram e eu fui backstage ver como que é. Eu falei, quebrou meu coração. Pessoas que eu amava, pessoas que eu gosto, pessoas bem influentes, é esquema. Eu acho que a gente não tá aqui pra não tô generalizando. Né? Aí o que eu quero dizer é... generalizar e julgar, porque eu acho que... Não, eu tô julgando baseado no que eu vi. Tem uma coisa que, uma vez a Fernanda Pontes, que tem a Fio Foundation, uma vez eu fui fazer a distribuição de comida, né?
durante o Covid, a gente com máscara, aí a gente via carros assim, Mercedes, carros ricos passando para receber. E eu falei para ela, Fê, como é que você faz essa triagem? Como é que você sabe se a pessoa precisa mesmo? E ela falou uma coisa que foi uma grande lição para mim, que ela falou assim, eu faço a minha parte. Cada um tem o seu livre-arbítrio, né? Faz a sua. Então, isso, gente. E ter uma Mercedes aqui também não quer dizer Muita tanta coisa, né? É. Então, resumindo, eu fui ver isso aqui bem rapidinho para terminar, olhei aquilo, falei, não quero aquilo, e nós começamos esse evento, que esse mês vai ser o segundo, sem fins lucrativos nenhum. A gente pede patrocinadores, só pra gente só precisa pagar. Mas eu coloquei dinheiro, eu e os 4 que estão comigo, colocamos dinheiro, falei, se a gente precisar, a gente pode bancar por 1 ano. Por 1 ano a gente vai bancar, não precisamos pagar nada do primeiro, não vamos, já temos o segundo pago, né? E é para ajudar as pessoas. Então o canal Perguntas continua. Continua o canal Perguntas, isso é um processo à parte. E é isso. E eu sou aberto, qualquer um quiser fazer negócio comigo, tiver um bom negócio, pode me procurar, que eu tenho conexão e tenho dinheiro para investir, se a coisa for boa. Mas geralmente ninguém me pergunta, ninguém quer investir nada comigo, porque só vem muita gente com conversinha todos os dias. Paulo, você é uma figura, eu tenho um carinho enorme. Sabe que eu te amo também, Rô. Então, fechou. Então, ó, no Delight, você já sabe qual que é o Delight, o próximo Delight ou não? O próximo? Uhum. Que eu vou ter, o que dá? Quem nós vamos fazer chamado já, no próximo Delight. Ah, não, eu sei. Não pode falar? Não, porque a gente anuncia... Vai ser melhor que esse. São pessoas incríveis, inspiradoras, e diferentes. Olha a história do Paulo, quantas histórias vocês já ouviram, como é completamente diferente. Então, gente, eu queria agradecer aí a audiência de todo mundo. Continue nos seguindo, se inscrevendo, apertando a campainha. Paulo, foi um prazer enorme ter você. Acredite nos seus sonhos. É isso aí. Acredite, se você pode pensar, você pode realizar. Quem falou isso foi o Walt Disney. E não é um clichê, é bem verdade. Só precisa trabalhar muito, ninguém quer fazer isso. Um beijão, até a próxima semana.